você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Boa tarde, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um programa Estúdio Inter, ao vivo diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NESC TV e também ao vivo pelo nosso site www.tvriopreto.tv. Eu e Kleber Coutinho estamos aqui para dar as boas-vindas a todos vocês e boas-vindas especiais para aquela galera que está lá conectada no Facebook, porque também é fácil acompanhar a gente por lá, viu, gente? É só acessar a fanpage do Estúdio Inter ou da TV Rio Preto que a gente já está grudadinho com vocês, trazendo o programa na íntegra. Hoje não estamos de novo fazendo a transmissão ao vivo pelo Instagram, mas se você ainda não me segue, corre lá, passe a fazer parte dessa corrente que está crescendo. Eu tenho que bater os 10 mil, gente, estou precisando da sua ajuda. Siga lá, ó, @Thaís Celentano, que toda semana tem dica. Ontem eu postei cupom de desconto para vocês do Dr. Sofá, então todo dia tem uma novidade bacana para você acompanhar junto com a gente, tá? Segue também Kleber Coutinho, nosso superstar. Popstar é lá para aquele outro povo, aqui é superstar. Adorei. Né? Por favor, Kleber com K. Kleber com K.Coutinho, nosso músico mais completo. Já sabe, se precisar levar uma festa, vai ter uma festa, vai ter uma confraternização, precisa de um show pequeno, Kleber vai sozinho. Precisa de um show maior, ele vai incorporando porque ele tem a banda Kleber Coutinho e aí a festa vai ser do barulho. Show de bola, né, meu amigo? Bem-vindo, tava com saudade de você. E eu também. Eu não gosto quando você não vem, fico triste, magoa. Eu fico mais triste ainda. Só quando não dá mesmo, tava viajando. Eu sabo. A gente perdoa, o público também te perdoa. Olha só, gente, no programa de hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar de um assunto extremamente importante que diz respeito a mim, a você, ao seu vizinho, às pessoas que estão conectadas na internet, as que não estão, que é a segurança de dados. Você já ouviu falar que seus dados estão aí, ó, na mão de um monte de gente? Pois é, olha que interessante. Vai acontecer um seminário aqui no CIESP, Noroeste Paulista, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você sabe como seus dados são protegidos? Você sabe quantas pessoas têm acesso ao número do seu CPF? Ai, Jesus, começa a dar até arrepio só de pensar. Está aqui com a gente o Dr. Otto Aitur, ele que é diretor jurídico do CIESP, Noroeste Paulista, e vai contar pra gente um pouquinho sobre essa nova legislação e também como vai acontecer o seminário. E no segundo bloco eu tenho um convidado muito especial. Vai estar aqui comigo William Massoni, ele que é presidente da Massoni Audiovisual, que tem um programa aqui na casa também com o mesmo nome e vai contar pra gente detalhes da sua vida profissional por trás das câmeras e na frente das câmeras. Nós vamos descobrir tudo junto. Então, gruda aí comigo, não sai da frente da telinha, do computador, do celular, onde quer que você esteja acompanhando. Gruda aí porque está começando agora o Estúdio Inter. Pode rodar. O que é que eu faço, seu doutor? O que é que eu faço, seu doutor? Ajuda nós aí, fala. O que é que eu faço, seu doutor? O que é que a Roubaram seu gente número do faz? RG. E os dados todos foram divulgados. Acontece muito isso, né? Cara, o que é que eu e faço, como seu tem, doutor? O que é que eu faço, seu doutor? E tem gente que faz só preenche um cadastrinho, acha que tá tudo certo, que ninguém vai fazer nada com os dados. Responde um e-mail com todos esses dados, ninguém sabe nem onde é que isso vai parar. Preocupante isso, né? Você já parou para pensar nisso? Não, agora há pouco que eu parei para pensar, quando eu estava ouvindo os bastidores. Você tem ideia de quantos formulários digitais ou impressos você já preencheu com seus dados que você não sabe nem na mão de quem foi parar? Não tenho. Eu também não tenho ideia. Doutor Otto, ajuda a gente a entender isso. Bem-vindo, querido. Doutor Otto Aitur, ele que é diretor jurídico do CIESP, Noroeste Paulista, e está aqui para contar para a gente um pouquinho sobre essa legislação que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e também sobre o seminário que vai discutir única e exclusivamente sobre isso. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Menino, que loucura. Você sabe que eu fiz essa conta, fiz a pergunta para o Klebinho aqui da quantidade de formulários, me deu um pânico. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes a gente preencheu coisas. Thaís, realmente é preocupante, né? A gente, ao longo da vida, a gente sabe que hoje a gente está vivendo a sociedade da informação. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que acontece e nos diz respeito à informação, gera dado e isso precisa ser protegido. Dá um certo medo. É. De saber na mão de quantos milhões de pessoas meu nome, meu número de CPF, meu número de RG, meu endereço, minha localização. Exatamente. E a loucura é tamanha que quando a gente olha para um passado bem recente, a gente vê que até mesmo a eleição do presidente do país mais poderoso do mundo teve
um caminho aí trilhado por compartilhamento indevido de dados, né? Então, Compartilhamento foi um nome bonito que você deu para compra, né? é um compartilhamento indevido, né? Mas não se restringe, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se restringe só ao ambiente eletrônico, não é só o que está na internet que ela vem Isso proteger. foi o que mais me chamou a atenção antes da gente entrar no ar, que a gente estava conversando um pouquinho sobre o seminário, e foi o que mais me chamou a atenção. O simples fato de eu entrar num condomínio, colocar meus dados lá para que eu possa ter acesso àquela entrada, eles estão com meus dados ali. Sim. Quer ver um dado que a gente não se importa e a gente deveria se importar muito em proteger? O nosso CPF. Quantas vezes quem está em casa, quem está aí no celular, dá o CPF na farmácia, no supermercado? E o que é que essas pessoas fazem com esses nossos dados? Porque a partir do CPF, hoje ele há uma tendência de que ele se transforme no número único de documento que a gente tenha. Então, muito brevemente, só com o CPF você já vai conseguir puxar todo o histórico de uma pessoa. Isso é muito preocupante. Tá, e como é que a lei, então, vem para nos ajudar com tudo isso? Já que a lei... Porque a pergunta que eu fiz para o doutor anteriormente foi assim, tá, em terra de ninguém, que todo mundo tem meus dados, quem é que cuida de mim? Quem me protege? Bom, a lei, ela trouxe muita novidade. Hoje, a lei ainda não está valendo. Ela foi feita em agosto do ano passado, né? E a gente, no direito, a gente usa uma expressão latina para falar que ela está ainda no período de vacância da lei. Ela está ainda no período que a sociedade tem que se adaptar a ela, tem que conhecer até que ela comece a ter vigência, efetivamente. Né? Ela só vai começar a valer no ano que vem, em agosto do ano que vem. Seria fevereiro, mas aí entendeu-se que era melhor prorrogar um pouquinho mais essa entrada, porque há muita coisa para fazer. E até lá, você pode perguntar, mas e aí, a lei não vale, eu estou desprotegida? Não. Você não está desprotegida. Nós temos ainda o Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição Federal que nos protege. Então, a gente tem uma proteção, mas não é uma proteção tão detalhada quanto diz essa lei. Porque eu acho que a nossa legislação, de certa maneira, ela é muito ampla, né? Ela acaba criando vertentes e espaços e brechas para que se criem novas interpretações e novas respostas para essas legislações. Por isso que esse tempo de adaptação da legislação é tão importante, porque outras coisas também vão sendo incluídas nisso. Sim, exatamente. Então, essa lei ela veio disciplinar os aspectos civis, os aspectos consumeristas, os trabalhistas. Então, tudo aquilo que diga a respeito de dado pessoal de um ser humano, tá? Não vale para as pessoas jurídicas ainda, não vale para as empresas. Então, todos os dados pessoais de um indivíduo comum, eles estão protegidos nessa lei. E aí, dado, a gente tem que entender que não é só o RG, o CPF, o nosso endereço, enfim, dados de localização do nosso celular, nada disso. É muito além. Então, a nossa digital, o nosso conjunto físico, né, a nossa aparência também é um dado considerado sensível para essa lei e ele também precisa ser protegida. Preciso contar uma historinha bem rapidinha. Pode contar, muito que interessante. o microfone é todo seu. Em São Paulo, a linha 4 do metrô, ela fez um experimento social. Ela colocou uma câmera que ficou ali gravando todo mundo e as pessoas que passavam por ela acreditavam que era só uma câmera simples de segurança. Mas ela estava atrelada a um sistema, a um computador, que lia... Fantástico, acho que chegou a mostrar esse experimento. Não o experimento todo, mas mostraram que haviam sido instaladas essas câmeras para poder fazer o mapeamento do rosto. Exatamente, para fazer o mapeamento do humor da pessoa. Não defendo nem que deve, nem que não deve, mas o que é interessante a gente entender é que a gente está caminhando para ter cada vez mais circuitos eletrônicos, câmeras, pegando as nossas imagens sem o nosso consentimento, sem a nossa autorização, em primeiro lugar. Então, meu cachê é caro, tá? Já estou avisando. Era para ver o humor, então, das pessoas? Esse teste no metrô foi feito para avaliar o humor das pessoas que transitavam por ali naquele momento. Muito legal isso. Para quê? O metrô não cuida disso. O metrô cuida de transporte. Eles têm as razões deles, eu acho que não vale a pena aqui a gente nem comentar. Mas o que é muito importante a população saber é que, a partir de agora, a gente tem um mecanismo que vai mostrar para as empresas o que elas podem ou não fazer e como elas podem e devem guardar os nossos dados. Se elas forem compartilhar, como é que isso vai acontecer? De que forma meu consentimento vai acontecer nessa troca de informações? Mas, Thaís, aí que tá. Uma leitura rápida... Tem um consentimento, ufa. Só que não é só o consentimento ele pode ser pulado, ele pode ser desprezado. Por quê? Aqui eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já fez isso. Eu já fiz, você já fez, o Kleber já fez também. Quando a gente adere a uma rede social qualquer, a gente vai lá no termo de uso, vai até o fim não lê o termo de uso?
Pois Você é. lê o termo de uso como Hoje, advogado? Hoje eu leio mais. Hoje eu leio um pouco mais, mas eu confesso que eu estou no Facebook desde outubro de 2010. Não li. Já era advogado. E passou. Passou porque depois, até é uma de rede 2010, social, né? não dei tanta importância. E de 2010 Se você para discorda, cá... você não adere A rede. Exato. à rede, né? Então, no primeiro momento, compartilhamento de dados, ele pode ser alarmante. Nossa, o que estão fazendo com meus dados? Mas, por outro lado, ele também pode ser muito bom. Então, a partir do cruzamento de dados de todos nós, uma empresa que faz o cruzamento de dados de localização com GPS, ela pode saber, por exemplo, se tem mais trânsito aqui em Rio Preto, se tem mais trânsito em qual avenida e nos dá um melhor trajeto. Né? Tem alguns aplicativos que fazem É o isso caso com maestria. do Waze, né? O Waze faz Google isso. Maps, enfim, e outros por aí. Então, não necessariamente o compartilhamento de dados é nocivo. Ele também pode ser muito bom para a sociedade. Só Que eu acho que tudo depende de como as pessoas vão usar, né? É que a gente sempre está na mão de uma outra pessoa. Acho que aí é que mora a insegurança do cidadão comum, né? Então, assim, eu faço lá um preenchimento, eu não sei quem é que está tendo acesso àquilo. Dentro daquelas pessoas que vão ter acesso, vão ter as pessoas boas e as pessoas ruins. Exatamente. Né? E como a gente deve se proteger, então, dessas pessoas ruins? Pois é, vocês devem se recordar, né? Há pouco tempo atrás, a gente lia e assistia matérias nas quais a gente sabia que o nosso cadastro, como uma lista telefônica, estava em CDs e DVDs vendidas lá na Praça da Sé, por exemplo. Em outras regiões também do Brasil, que tem um comércio parecido. São atividades criminosas, né? Ninguém deu autorização para que aquilo esteja lá. E hoje, e aqui acho que até um experimento bacana que cada um pode fazer já no celular. Utilizem o Google e coloquem o nome de vocês entre aspas. E aí vocês vão se surpreender com o que vai dar de resultado. Eu fiz isso uma vez. É estranho. É estranho. Vamos fazer hoje. A estranho. sensação que a gente tem em primeiro lugar é de uma Você fala assim, invasão. Como é que isso foi parar aí? Tem foto minha em site em Minas, Exatamente. foto minha em site em Brasília. Como a gente não vai para a padaria só com a nossa roupa de baixo, né? A gente não sai à rua. Ainda bem, né, gente? Vamos combinar. Também a gente não pode deixar os nossos dados voando por aí irrestritamente, né? E o brasileiro, ele é um personagem mundial que ele não se importa muito com compartilhamento de dados. No ranking de proteção de dados, nós estamos em segundo lugar na pior nota. Ah, que bom. A gente tá sempre no topo do ranking, no trem esquisito. Por isso que essa lei ela tem uma característica importante. pedagógica muito legal, porque ela traz para a sociedade essa conscientização de que a gente precisa prestar atenção no que a gente faz com os nossos dados. Perfeito. Bom, então no dia 14 de novembro, a gente vai ter esse seminário sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com diversos especialistas, né? Pode citar Isso. o nome dos especialistas que vêm para tratar do assunto, doutor? Estarão aqui em Rio Preto o Dr. Corolano Camargo e a doutora Leila Shevchunik. Eles estão aí na estão à vanguarda realmente Um deles desses é- estudos. O Dr. Corolano, por sinal, representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele participou também da elaboração da lei. Né? E ele é presidente da Comissão de Direito Digital, Exato. que também tem tudo a ver com essa história, né? Exatamente, porque hoje as empresas de tecnologia elas já estão um pouco mais preparadas que as demais. Então, aqui na TV, no nosso condomínio, seja no supermercado, quando a gente compra um cupom para participar de um sorteio qualquer, colocou dado, essa empresa que recebe o nosso dado tem que se programar e tem que alterar suas políticas, alterar os seus contratos, fazer um treinamento com seus colaboradores para mudar realmente essa consciência, porque todos acabam sendo indiretamente responsáveis. Fantástico. Sob pena, e aí tem um problema. Se as empresas não se atentarem para isso, elas podem ser multadas entre 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais. Oi! Mas tem um aspecto pior que esse, que é ser determinado o apagamento desses dados da empresa sob pena de suspensão das atividades da empresa. Então, o assunto é realmente muito sério. sério. Todas Então, as empresas vão ter que se adequar. Eu acho que como dica maior desse nosso bate-papo aqui, fica para você, empresário que está aí do outro lado assistindo o nosso bate-papo, você deve participar desse seminário, deve ficar por dentro dessa alteração da legislação e dessa legislação que entra em vigor a partir de agosto, né, do ano que vem, Isso. para que você esteja preparado para atender aí as demandas que isso vai gerar. Doutor, adorei conhecê-lo. Todos querem os nossos dados. Obrigada mesmo, foi de Nós que grande agradecemos. valia seu bate-papo aqui com a gente, tenho certeza que foi esclarecedor para a galera de casa. Nós que agradecemos em nome do CIES
Expresp, a gente convida toda a população, façam as suas inscrições, as vagas são limitadas e gratuitas, então Fantástico. vale demais a pena. Obrigada mesmo. que Bacana agradeço. isso, né, Clebinho? Demais. Tem Jingle Express? Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, foto colorida. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. É um alvo. E ninguém tá salvo. Boa! Olha só, nós vamos para um ligeiro intervalo e depois quem vai estar aqui comigo é o William Massoni. Ele vai contar para mim os bastidores de como funciona uma produtora e as frentes da câmera com o seu programa que está aqui no ar na TV Rio Preto. Então não saia daí que eu já volto, é rapidinho intervalo. Ninguém